Bom dia! Sexta-feira, 9 de agosto, mais um Café com a Gi. Essa edição de agosto está bem especial com os meus convidados. E aí, quem for chegando para o ao vivo, quem for assistindo no gravado, sejam muitíssimos bem-vindos para o nosso café. Vai ser um bate-papo aí da vida real, tal como ela é. E vai ser bem maravilhoso. Já estaremos com o meu convidado. Vão chegando, sejam muito bem-vindos. Hoje é a conversa sobre transformações masculinas, transformações da vida de uma forma geral, não é mesmo? Então vamos chegando. Vou bater um papo hoje com o Jorge, gentólogo. Será que ele entende de gente ou não? Será que esse nome já diz alguma coisa? Então vão chegando, vão chamando os amigos, os inimigos, a família, enfim, pega o aviãozinho, vai chamando aí os convidados. Vai ser uma manhã bem gostosa, bem deliciosa, estaremos aqui juntos, um bate-papo aí bem gostoso. Sejam todos muito bem-vindos. Já o Jorge deve chegar por aqui. Vamos ver se ele já chegou. Jorge, amigo, cadê você? Vamos ver. Não, Jorge ainda não está aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho, ele deve estar entrando. Acredito eu. Vamos ver se o Insta já está comunicando que eu estou ao vivo também, às vezes tem uma demora. Samira, seja bem-vinda. Primeira vez por aqui, Samira? Samira Jacobsen, falei certo? Me corrija, por favor. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Amigo Jorge. Estou aqui esperando o meu convidado. Vamos ver se ele está por aqui. Ai, seja bem-vinda, que bom. Cidinha, bom dia, seja bem-vinda. Cidinha tá aqui, super parceira, toda sexta-feira acompanhando o Café com a Gi, né, Cidinha? Tão bom. Vamos ver, o meu convidado está fazendo o mistério da sua chegada. Vamos ver se ele ainda não chegou por aqui. Bom dia. Estou aqui esperando. Jorge. Vamos lá. Cadê o meu? Ainda não apareceu. Não sei se está com algum problema técnico, porque o Insta também às vezes tem disso, né, gente? Ele funciona super bem, mas de repente ele para de funcionar e sei lá o que acontece. Marisa, bom dia. Então eu não sei se pode ter acontecido alguma coisa. O Jorge está com alguma inconsistência técnica mesmo. Estou tentando aqui falar com ele para ver se funciona. Vamos ver. Estou aguardando aqui, gente. Não saiam, fiquem aqui com a gente. A gente já vai chegar. Deixa eu ver se ele já apareceu aqui. Talvez não tenha havido a solicitação ainda. Não. Vamos lá. Vamos deixar uma musiquinha rolando aqui. Me contem quem tá aqui comigo. Vocês que convivem aí com homens no dia a dia. Olha, Jorge chegou. Tá aqui, vou convidá-lo aqui agora então. Já vou dar o aceite aqui. Às vezes ele não funciona. Bom, tô dando aqui de novo. Vamos ver. E chegamos! Oiê! Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Sim, te ouço bem, você me ouve bem também. Quem estiver também nos ouvindo, quiser dar um feedback se está ouvindo os dois, se está funcionando, por favor, nos ajuda muitíssimo. Vamos lá. Um bom dia para todos e todas e todes.
todos, exatamente. Para todo mundo que está aqui com a gente, todo Isso mundo aí. maravilhoso, né? Jorge, eu estava aqui esperando, não sei se estava dando, porque eu acho que estava dando alguma inconsistência aqui técnica também, mas agora está chegando todo mundo, então vamos começar o nosso dia. Ai, obrigada, Cidinha, pelo feedback aí, ótimo, está nos ouvindo, e está ouvindo os dois, então está funcionando. Porque teve uma das lives que eu fiz aí recentemente, que eu não vi a minha convidada, e uma segunda live que a convidada não me via. Então a gente viu que tinha uma inconsistência boa. Então foi bem interessante. Eu fiquei conversando sozinha e ela ficou conversando lá sozinha. Então, mas funcionou, deu certo no final das contas. Mas é ruim a gente ver a pessoa, né? Então, Horrível. não, é péssimo. Então, estamos aqui hoje, Café com a Gi, começando 9 de agosto, com Jorge Gentólogo, amigo, parceiro de trabalho, pessoa querida. Jorge é nada mais, nada menos que psicólogo, coach, consultor sistêmico, instrutor do Enneagrama, pessoa boníssima, gente boa para nos ajudar com todo esse processo de transformações masculinas, com tudo que vai acontecendo aí na vida, realidade, desafios, mudanças, perrengue nada chique, né, na maior parte das vezes. Então, a gente vai conseguindo passar isso aí pela vida. Para a gente abrir essa conversa boa, Jorge, quer contar alguma coisa diferente sobre você, que é importante você compartilhar com a gente? Sim. Profissionalmente, mentor também. Mas 66 anos, casado 37 anos, divorciado há 5, 6 anos, 2 filhos de 40 e 38. É isso. Para mim, isso tudo é o Jorge. Por isso o Gentólogo, né? Fora isso, fui executivo em multinacional até os 50 anos. Vai ser até um assunto que eu sei que você vai me perguntar. Sim. Saí porque quis para começar uma carreira nova. Então, o Jorge é isso tudo. Exatamente. E quantas transformações só nessa apresentação que você viveu, né? Olha só as transformações, sair do mundo encantado corporativo, migrar para uma carreira de ajuda, né? Totalmente ali inverter os papéis, né? Você sai de dentro da empresa para prestar serviço para as empresas, para pessoas físicas. Então foram inúmeras transformações. Para a gente então só esclarecer, gentólogo é especialista em gente? Exatamente. Essa palavra não existe. Fui eu que criei, né? Porque para mim é muito chato, chega a ser constrangedor. Fiz formação disso, fiz formação daquilo, fiz formação. Se eu fosse falar de tudo que é formação, a gente ainda ia estar falando, né? Porque eu procurei me preparar bastante quando era executivo e depois quando eu fui para o lado do desenvolvimento humano. Então, cara, o que a pessoa entende quando fala gentólogo? Mas é uma palavra inventada. Tá bom, mas pergunta para as pessoas. E invariavelmente todo mundo dizia, gosta de gente, estuda a gente. Eu falei, cara, é isso, acabou. É isso. Exato. Entender de gente, né? E como é desafiador entender de gente, né, Jorge? Não tem como, é fácil. Inclusive, a palavra começou quando eu era jovem, ainda começando a gerenciar pessoas, 30, 40, 50 pessoas, que os meus chefes dizendo, não, vai, falando, calma, deixa eu conhecer todo mundo primeiro. Não, vai perder tempo, vai conhecer todo mundo primeiro. Falei, cara, você é coisólogo, eu sou gentólogo. Deixa eu fazer do meu jeito, se não der certo, você me manda embora. Sempre deu certo. Exatamente. E quando a gente fala de pessoas e fala de transformações, eu acho que esse cuidado, né, de conhecer o outro, saber como que funciona, como é que está ali para a pessoa, isso é muito, assim, fundamental para que as coisas possam funcionar e dar certo, né, na carreira e na vida pessoal. Exatamente. Jorge, o que você define como, assim, as principais, olhando pela tua experiência, né, quando a gente fala de uma bagagem, de um repertório de 66 anos bem vividos, com tantas transformações de carreira e pessoais, o que você hoje, do lugar que você está, você identifica como as principais transformações masculinas? Quais são os maiores desafios? Qual é a realidade? O que você enxerga aí? Quais são as principais mudanças que vêm acontecendo? Ou até mesmo pelos atendimentos, né? Porque, além de coach psicólogo, como é que você lida aí com essas questões dentro do consultório? Bom, tem duas coisas, né? Um eu chamo de papéis. E a outra é uma brincadeira com um livro maravilhoso, que Homens São de Marte. Né? Então, papéis. O papel do homem, do meu pai, até meu, lá com 20 e poucos anos, eu sou um homem, eu tenho que ser o cabeça do casal, eu tenho que trazer dinheiro e sustentar a família, eu tenho que proteger os filhos.
eu. Todos esses Exato. papéis caíram. Eu dou o sexo para minha mulher ou para quem eu dou, também. Tudo isso fazia parte. Todos esses papéis caíram. Uma mulher não precisa de homem para ter sexo bom. Ponto. Cabeça de casal, se a gente vai para uma estatística no Brasil, a maioria são mulheres que sustentam as casas. Sim. Que são as donas da casa, que são a cabeça do casal quando tem um casal. Inclusive à frente financeiramente, né? Assim, fazendo a gestão mesmo financeira, né? Exatamente. Por exemplo, eu me tornei pai. Eu ganhei esse papel quando tive meus filhos. Ok. Hoje eles estão com 40, 38. Os dois têm a vida pessoal dele, viajam, namoram, trabalham. O meu papel de pai hoje é desse tamaninho. É um post-it. Eu não tenho mais um papel de pai. Né? Esse papel de pai já foi. Eu posso ter o papel de parceiro. Eu não digo nem de amigo. Pai é pai. Sim. Tem coisas que você vai falar para mim, você vai falar pai. Ok. Mas um papel de parceiro, um papel de aconselhador. Sim. É outro papel. Agora, tem gente que vai perdendo papel e não coloca outro no lugar. Então, vários colegas meus se aposentaram. Ótimo, tá tudo certo. Chegou um momento de vida, não, a empresa não quis mais, sei lá. Tá, e agora? Não, agora nada. Então tem um papel que foi embora. Aí, pai, bom, os filhos, meus amigos que têm 2 filhos, tá cada um no lugar do mundo. Meus amigos que têm 3 filhos, tá cada um no lugar do mundo. Papel de pai, não tem mais. De provedor, não tem, porque é a aposentadoria ou é a grana. Qual o papel que sobrou para esse cara? De cuidar do cachorro? Então, papel. Papel é uma coisa muito importante. Segunda coisa é a brincadeira do livro, que eu acho sensacional, que virou filme, peça. Mulheres são de Vênus, homens são de Marte. São de Marte mesmo? Então, para mim, a definição é ótima, engraçada, perfeita. Eu falo isso com os pacientes, com clientes de coaching, e eles, sou eu. Agora, não vamos nos prender que é só homem que é de Marte. Tem mulheres que são de Marte também, ok, né? Então, o que o livro fala? Homens com problema. Então, vou começar pelas mulheres. Mulheres com problema. Ela fala com o porteiro, ela fala com a manicure, ela fala com a mãe dela, ela fala com as até com o homem que ela tem, se ela tem. Aí o cara, o homem de Marte, dá uma solução. Não, mas por que você não faz isso? Aí ela fecha a cara, muitas vezes ela não fala nada, e ela está pensando assim, eu não pedi para ele me dar a solução, eu vou dar a solução, eu só estou falando. Então, a maioria das mulheres, não quer dizer que não tem homens também, a maioria das mulheres resolve falando. Ela fala, ela conversa, ela ouve, e isso ajuda a solução dela. Okay. Sim. Mulheres com problema. Homens com problema. Vai para uma caverna escura, rosna, não come, não toma banho, não trepa. Se alguém chegar perto, ele pega cocô e joga na pessoa, porque vira um bicho. Ninguém pode chegar perto. Aí um dia ele resolve. Os problemas de tanto ele ficar lá minhocando, ele acha que resolve, né? Acha uma solução para aquele troço todo. Aí ele sai. Aí ele quer comer, trepar, tomar banho, e ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo então, junto. assim, diga. Não, assim, tudo junto e misturado ele quer fazer, né? Tudo junto e misturado. E ele não troca com ninguém. Vai um homem ter uma conversa tipo que mulheres têm, e eu elogio muito, dizer, olha, meu relacionamento tá ruim, minha libido tá baixa, eu não sei se é alguma coisa comigo, é o casal, se é com ele. Uma mulher fala isso com outra. Sim. E com muita naturalidade, né? Homem falar de libido, homem falar... Se o cara é casado, então, ele falar do relacionamento sexual dele com a esposa, com outra pessoa, que isso, é louco. Essas coisas não se fala com ninguém, nem no psicólogo. Então, sabe, isso cria muita dificuldade para um homem ser um ser humano, não ser um homem. Né? Sim. É um desafio. O que você percebe? Como é que estão chegando os homens mais hoje
aumentou, né? Eles estão indo mais tranquilamente para o consultório, tá ali se permitindo a um processo de terapia convencional, ou ainda é muito desafiador e não funciona ainda tão tranquilamente como poderia ou seria o ideal funcionar? Eu penso que se a população é quase meio a meio, a gente deveria receber meio a meio, né? Sim, E principalmente sendo homem, em princípio um homem ficaria um pouco mais à vontade de ter certas conversas com um psicólogo homem. Não é a minha realidade. 70% é mulher, 30% sim, é homem, né? E como eu sou mentor, coach e psicólogo, é muito comum no processo de coaching, e como coach eu trabalho em C-level, diretor, vice-presidente, né? É muito normal. Esse cara está fazendo um processo de coaching, mas ele começa a falar de coisas que ele falaria para o psicólogo. sim. Mas ele não vai no psicólogo. Não, não. Não, ele não se permite, Porque mas ele traz para questões. um homem, Sim, e aí eu estou falando homem de 22 anos, que eu atendo adolescente, jovens. Para um homem, ir para terapia é fraqueza. Como sim. assim? Você não dá conta da vida? Precisa de uma muleta, sabe? Ainda Então, tem preconceito, né? muito grande, muito grande. Não é que não exista na população como um todo, claro, existe, mas nós desaprendemos a ser seres humanos. A gente cresce, e aí eu vou envolver a mulher no meio, né? A Sim, gente cresceu e ainda cresce no meio machista, e é um sim. meio machista difundido por homem, mulher, gay, trans, porque faz parte da cultura da gente, né? Um ser humano, né? E nessa cultura o homem tem que ser forte, ele não chora, ele reage quando algo acontece, ele não liga para sentimento, que isso é coisa de babaca. O único Sim, sentimento que o homem reconhece que tem é a raiva. Porque sim. raiva é uma coisa masculina, E é que não é, né? visceral, né? Aquela coisa que traz ali a masculinidade, é visceral. Muitas vezes, numa sessão de terapia, que emoção você teve? Olha, 6 emoções humanas são medo, tristeza. Eu estou quase fazendo spoiler do Divertidamente, né? Medo, tristeza, raiva, nojo, susto, alegria. O que você sentiu naquela hora que você está me contando? Eu senti raiva. Tá, o que mais? Não senti mais nada, não. Me deu uma dor na barriga, eu estava. Então, e aí? O que você pensou? Ele não consegue identificar se ele estava com medo, se ele estava triste. Homem não sabe identificar as próprias emoções. Sim, sim. Mas isso é num contexto, acho que geral, viu, Jorge? Acho que as mulheres é mais fácil, mas a gente também tem muitas pessoas que ainda não conseguem, têm dificuldade de identificar, classificar, reconhecer o que está ali realmente acontecendo. Acessar, acessar as emoções. É, Agora, foi assim que a gente aprendeu, foi isso que a cultura ensinou pra gente, né? Você tem que ser forte, você não pode mostrar fraqueza, você tem que saber dar prazer, você tem que saber, mas cacete, onde que você aprendeu isso para saber, né? Outra coisa importante, eu tenho especialização em sexualidade e outras coisas. Aí eu pergunto, tanto para o homem quanto para a mulher, o prazer do parceiro é responsabilidade sua? O homem 100% é responsabilidade minha. E não é. A responsabilidade do prazer é do próprio, não é do outro. Gente, não é do outro. É nossa, né? Assim como a nossa carreira, a nossa vida, a nossa responsabilidade, Isso, né? isso, É nossa, gente, e a gente isso, partilha com o outro, isso, né? Mas não é nossa exatamente. responsabilidade do outro e vice-versa. Cidinha está fazendo um comentário aqui que nessa situação é a mulher que sempre acaba indo buscar a terapia para olhar a relação. É muito comum, muito natural. É ela quem faz o primeiro movimento, né? E aí uma dica para as mulheres. Não que essa dica não sirva para homem também, para todo mundo, mas já que são as mulheres que procuram mais, quando a mulher fala, não, a gente tem que fazer terapia, não, você tem que fazer terapia, ela está criando uma resistência Não, do outro. sim, Ninguém gosta de receber conselho, ninguém gosta de que apontem o dedo e diga você está com um problema e tem que pedir sim. ajuda. Ninguém gosta.
Mas qual o caminho? Ele precisa, a gente precisa. Qual o caminho? Seduza. Quando você quer trocar o carro, quando você quer comprar uma geladeira nova, quando você não seduz para conseguir o que você quer. Sim. Quando você quer sexo e ele não está querendo, você não seduz. Sim. Seduza. Vai conversando, vai jogando um milhozinho no caminho, vai tocando. Fala da sua experiência de fazer terapia. O outro vai se interessar quando ele vê que tem ganhos. Sim. Quando ele está indo para consertar alguma coisa, não rola. Então, mulheres e companheiros de homens não é o caminho. Você tem que fazer terapia. Quando você vai nessa postura aqui, né, essa postura que você trouxe que é muito importante, é muito tênue a linha, onde eu saio do meu papel de esposa parceira, né, o parceiro, e entro num papel ali quase de mãe ou pai, né, então a gente atravessa esses lugares, então toda vez que eu aponto o dedo e vou para essa postura, eu tô fazendo como uma mãe ou um pai. E aí... Professor. E aí eu perco a equivalência nessa relação, porque uma relação afetiva ela é uma relação de equivalência, de troca, exatamente, né? Onde eu faço um pouco e você faz um pouco. A gente vai fazendo essa dança do casal. Quando eu saio desse lugar, aí o BO começa a acontecer. Aí não tem jeito, e aí começam a vir os problemas. E aí o homem que... Nós não fomos ensinados a gerenciar as nossas emoções desde criança. A gente vai aprendendo, às vezes, na porrada, no susto, ou para quem vai para uma formação e tem essa facilidade. Mas para quem não vai por esse caminho, não aprende a gerenciar as emoções, nem reconhecer e nem gerenciá-las. E aí, se a gente tem uma analogia aqui, né? Então a gente tem ali, as emoções são do tamanho de um elefante, né? Dependendo do condutor, se ele não souber levar o elefante, vai fazer um estrago. Exatamente. Preciso fazer isso. O primeiro estrago é nele mesmo. Sem dúvida. Pra gente mesmo, sem dúvidas. Esse é o primeiro ali, a primeira confusão que acontece, né? Total. Dentro do mundo profissional, você também fez várias transições de carreira, né? Hoje em dia, quando fala, hoje é engraçado quando a gente fala, né, que 22 anos é adolescente, né? Hoje é considerado até os 22, 24. Com 22 a gente já estava na labuta há muitos anos, já trabalhando há muito tempo. Sim. Quais são as principais transformações hoje do papel do homem ou da posição? Como é que o homem está transitando hoje dentro do mercado de trabalho, uma vez que a mulher, a gente vê que ela alcançou o seu espaço, ela chegou ali, conseguiu muita coisa, e o homem hoje se sente inseguro ao que a mulher está fazendo dentro do mercado de trabalho? Com certeza, porque exatamente pela criação, a mulher foi treinada, foi ensinada a procurar relações, a procurar união, a procurar saber de todo mundo, ser interessada no outro. Isso é uma mulher legal, uma menina legal, porque ela é educada, ela fala com as pessoas, ela se relaciona bem com todo mundo. O homem não foi cobrado disso. Então a mulher chega para o mercado de trabalho muito mais adulta. Aliás, eu tenho filho e tenho filho, né? Uma menina de 3 anos, ela se compara a um menino de 5 anos. Fácil. Já desde pequena, essa capacidade, esse radar que ela aprende com a mãe, com a avó, com as tias, já dá uma distância de maturidade, de percepção do que está acontecendo muito maior. E a mulher que se prepara e vai para o mercado de trabalho, ela chega em condições melhores. Sim. Ponto. Eu não concordo. Eu não gosto. Tá bom, ok, tudo bem, cada um tem a sua opinião. Eu vi de chegar uma hora, na última empresa que eu trabalhei, eu cuidei do programa de trainee durante um bom tempo, uns 3 anos. Pela empresa entrava tanto homem como mulher. Sim. Mas se não tomasse cuidado, ia entrar 80%, 90% mulher e 10% homem. Sim, exatamente. E precisava, entre aspas, precisava de homem para trabalhar numa loja distante, numa cidade pequena, num lugar estranho. Um homem vai lá sozinho, ele é tão bruto que ele se vira. Para uma mulher é mais difícil, né? Então, tinha hora que precisava desse homem bruto para esse tipo de lugar, e tinha poucos. E na minha experiência, assim, trabalhando também com executivos dentro do processo de coaching, foi interessante o que eu comecei a mapear dentro dos meus processos aí por um bom tempo, que também cerca de 70% são mulheres que chegam para os processos. A mulher, naturalmente, ela se prepara
pela natureza dela ali, ela gosta de se preparar, mas ela não, a maior parte delas não planeja sentar na maior cadeira, por incrível que pareça. E quando elas sentam, elas se assustam. E eu tive, ao longo da minha carreira, assim, várias executivas que chegaram assustadas porque foram convidadas a sentar na maior cadeira. Eu falei, mas Uhum. qual é o... Não, mas eu não combinei isso comigo, não foi isso que eu queria. Eu falei, tá bom. E o bom trabalho que você fez era para quê, especificamente? Ah, para fazer um bom trabalho, porque eu sou paga para fazer um bom trabalho. Mas ela não tinha clareza ou como objetivo alcançar aquela maior cadeira. Era só Ela objetivo. não foi treinada para ser líder. Ela não foi treinada Não. para ser líder. O homem até foi. Quer dizer, você tem que estar na frente, você tem que ter iniciativa, você tem. De um jeito ou de outro, a gente pode chamar isso de liderança. A mulher não. Ela não pode aparecer muito, ela tem que ser discreta. Então, quando ela chega nesse lugar, é mais difícil. Inclusive, se um dia ela se irrita, ah, viu, é mulher. Um homem se irrita, ninguém fala, ah, viu, é um homem. Mas tem um karma grande que ela já é tão mais preparada socialmente que ela não pode se irritar, ela não pode ter emoções quando ela está num lugar dessa. Ela tem que virar um homem. Sim. Ela tem que se manter ali tão plena, né? E achando, a gente está vivendo as Olimpíadas nesse momento, né, assim, é lindo de ver, né, a mulherada que está realmente puxando a fila nessa Olimpíadas, né? Assim, é muito bonito de ver, subindo no pódio, se apropriando mesmo do espaço. Mas o importante, acho que quando a gente fala dessas transformações todas que acontecem, principalmente masculinas, é como é que a gente pode ajudar. E aí, se você puder contribuir um pouco, como é que a gente faz essa equivalência, né, Jorge? Como é que a gente traz? Porque não é um ou outro que é melhor. Todos nós temos as duas polaridades da força feminina e força masculina. Nós todos precisamos das duas polaridades para a gente estabelecer como um ser humano integral e funcionar de uma maneira melhor. Então, como é que a gente pode facilitar quem está no seu papel de trabalho, de mãe, de esposa, de namorada, de profissional, e o homem também? Como é que cada um, no seu lugar, pode contribuir para que essa equivalência aconteça de forma mais natural e talvez mais acelerada? Olha, primeiro de tudo, tem que entender isso que a gente está conversando. Quer dizer, a mulher tem que entender que a criação do homem produziu uma pessoa desse tipo. E o homem tem que entender que a criação dessa mulher criou um tipo de pessoa. Enquanto eu não entendo da onde o outro vem, por que, que o outro reage da tal maneira, e aí a gente não está falando só da criação homem e mulher, mas também da cultura da família. Quer dizer, um vem de uma família super bem montada, estruturada, os tios, todo mundo se vê, blá, blá, blá. E o outro vem de uma família, pai, mãe e o filho, e cada um cuidava de si. Essas pessoas vão ter uma dificuldade de se entender se elas não compreenderem o aprendizado e a cultura que a pessoa recebeu. Então, entender da onde o outro vem. Eu também sou terapeuta de casal. O casal chega para a terapia, uma das coisas é eu entrevistar a pessoa e ela narrar como é que foi a infância, como é que foi o relacionamento familiar, como é que foi o início da vida profissional, para o outro ouvir. Primeiro que ninguém nunca faz essa entrevista de um para o outro, né? Marido para mulher, mulher para o homem, ninguém faz. E na hora que essa pessoa conta, e eu vou perguntando coisas, e ali, você teve emoção? E aí, como é que foi? O outro parceiro, quando acaba, o outro parceiro está com o olho arregalado e a boca aberta. Dizer, cara, eu nunca tinha entendido isso, eu nunca pensei sobre isso, sabe? Então, entender o outro, da onde ele vem, por que ele pensa assim, entender que diferente não é errado. Diferente é diferente de mim, cacete. Você tem uma opinião, eu tenho outra. Quem está certo e quem está errado? São opiniões. Diferente. Isso, para mim, é o básico. É o básico. E eu acho que é na diferença que a gente cresce, né? Claro. E esse lugar de movimento que começa com a gente pode querer culpar o outro, pode culpar a mãe, o pai, o que quiser. A responsabilidade de fazer algumas mudanças, de fazer um movimento diferente, é sempre nossa, não tem o que fazer, não tem o que, né, puxar isso. A Cidinha está dizendo aqui, ó, a guerra haverá de acabar
e crescidos farão o caminho com mais levezas. Também sem dúvidas. Eu acho que quando a gente entender que essa diferença ela é funcional, ela é favorável para as relações e que a gente pode aprender muito com o outro, como é que você vai cedendo, né? Como é que a gente vai fazendo esse movimento, é extremamente importante. Quando a gente fala de transformações, a gente sabe, né, que quem trabalha com esse movimento de ajuda, de desenvolvimento, a gente vai passando e a gente vai conseguindo, a gente consegue levar as pessoas pelos caminhos que a gente já passou também, né? A gente acaba conduzindo mais facilmente. Sim. O que você identifica aí, talvez, os 2, 3 primeiros sintomas que é um bom sinal de que está na hora de buscar um processo de ajuda, de buscar algum caminho aí de suporte, de apoio, né? Porque as pessoas lidam com sintomas, mas às vezes ignoram. Mas o que seria importante? Ótima pergunta, porque já sou procurado por Seja em Paulo. Não, fala com ele que ele conhece do mundo profissional, ele conhece do mundo, então fala com ele. Então, isso acontece, mas também acontece aquelas pessoas que chegam, que elas não sabem se ela tem que fazer terapia, se ela tem que fazer coach, se é mentoria, se ela não precisa de nada, ela não sabe. E muitas vezes elas chegam com uma coisa meio terapia. Já chega as pessoas dizendo, não, você tem que fazer terapia, não sei o quê. E o que para mim, a linha divisória de terapia e não terapia são duas questões. Eu falo para a pessoa assim, tá, você está pensando em terapia, ok. Duas perguntas. Você está em sofrimento pessoal? Você está sofrendo com alguma coisa que está acontecendo na sua vida? Com você mesmo? Essa é a primeira pergunta. A segunda, você está em sofrimento social? Você está tendo dificuldades, dores pela relação em casa, pela relação no trabalho, pela relação da vida? Se para as duas perguntas a resposta é sim, procure terapia. E isso acontece em mentoria, isso acontece em coaching, porque a pessoa vem com o objetivo de desenvolver uma parte profissional, mas no meio da conversa, da intimidade, você vai vendo, ela está num sofrimento pessoal muito grande, ela está num sofrimento social muito grande. Então, ok, vamos fazer o coach, mas você precisa procurar um terapeuta depois por isso. Eu nem estou dizendo me procure, mas você precisa procurar. Né? Então, são esses dois pontos. É uma ótima pergunta. E quando você fala de transformação, posso entrar no assunto? Bora lá. Eu gosto de ouvir transformação e não mudança. Porque mudança, eu não acredito em mudança. Eu, pessoalmente, não acredito em mudança. Eu acho que a gente pode aprender coisas novas. A gente pode se transformar. Mas mudar não é o caminho, não é por aí. Então, eu fui executivo até os 50 anos. Tá. E resolvi experimentar uma outra carreira que eu achava que eu teria muito prazer. Ok. Me preparei. A gente pode entrar em detalhe depois sobre isso. Mas eu não mudei. Aquele cara que era executivo, que tinha que apresentar resultados, que tinha que ser enérgico, tinha que se negociar, aquele cara existe. Eu não preciso usar ele hoje. Ele está lá descansando. Agora, hoje tem que ter um Jorge que ouça muito, que tem empatia com o outro o tempo inteiro. O Jorge negociador executivo não dá para ter empatia com todo mundo. Né? Às vezes sim, às vezes não. Então, a transformação é muito mais do que mudança. Aliás, eu não acredito que um ser mude. Ele usa mais isso e usa menos isso. Sim. No coach, quando o cara chega, ele chega todo... porque querem que eu mude. Não, meu amigo, você não veio aqui para mudar nada, não. Se você chegou até aqui, você já é um vencedor. Agora, você pode aprender truque novo, você pode aprender outra forma de fazer que seja mais produtiva. É isso. E aí, pegando esse gancho que é muito legal que você trouxe, porque eu acho que é onde as pessoas paralisam nos seus processos de transformação, porque ela toma como verdade que precisa fazer uma mudança mirabolante, gigantesca, extraordinária, é quase deixar de ser aquela pessoa para nascer uma outra pessoa, né? Com tudo. Não, e como se ela tivesse que... Instantânea. Agora tem que mudar. Não, calma.
Não tem que mudar, mas se prepara para Isso. alguma coisa, né? Muita gente já procura porque sabe que eu fui executivo e eu decidi ir para o mundo. Eu não era psicólogo, eu me tornei psicólogo depois dos 50 anos. Tipo, nossa! Falou, cara, mas eu me preparei para isso. Não foi no ano eu pedi demissão e no outro ano eu tinha virado psicólogo. Enquanto eu estava na empresa, que eu estava fazendo terapia, que eu já percebia que eu queria viver uma outra experiência profissional que me desse prazer, realização, ali eu comecei a me preparar. Falei, quantos anos vai levar para eu estar pronto para fazer a migração? Ah, eu acho que vai levar tanto, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu fui fazendo. Aí um dia você muda, as pessoas falam, nossa, você mudou. Nossa, como é que você fez isso assim de uma hora para outra? Não, tem 4 anos atrás, amigo. Foi sorte. Não, sorte, azar, é tudo criação da nossa mente, né? Tem preparo, tem comprometimento, tem entrega, tem você buscar fazer todas essas transformações. Elas não são da noite para o dia e não dá. E uma coisa muito importante também é não se desfazer da sua história. Ah, eu preciso mudar e esqueço. É repertório. Quem eu sou hoje é tudo que eu vivi aqui. Não dá para desconsiderar isso, né? Jogar isso fora e esquecer. Tudo aquilo de bom e de mal produziu quem eu sou hoje. Exatamente. E você faz uma transformação, né, Jorge, na carreira profissional e pessoal, justamente no auge, né, dos 50 a mais, e a gente está vivendo muito mais, né, então é fantástico, porque eu lembro que na minha infância, quando se falava de alguém de 40 ou 50 anos, era alguém que já estava fazendo só crochê, já estava aposentado, já tinha casado, criado os filhos, só estava ali literalmente esperando a morte chegar. Lendo o jornal, esperando a morte chegar. Exatamente. E hoje a gente tem quem aos 50 vai mudar, vai fazer uma transição de carreira, quem aos 60 vai recomeçar, né, um relacionamento, vai encerrar ali um casamento e começar uma outra vida. O que você percebe? Isso traz ainda medo para as pessoas, né? Porque a gente vai ter uma população gigante de 50 mais, gigante, daqui a pouquíssimo tempo, né? E as pessoas ainda têm preconceito, têm medo. Quais são os maiores temores aí que se passa por essas pessoas que estão aí atravessando, chegando 50 a mais? Olha, eu diria que o que eu vou trazer agora é desde do jovem que está entrando na faculdade. É comum, é universal. O medo não é sinal de paralisação que eu não posso ir. As pessoas confundem o medo como um sinal de Deus, de dentro, sei lá de onde, que não vai não. Dando medo não vai. E não é uma verdade. O medo é um lugar do corpo da gente que diz, presta atenção, hein? Esse lugar é perigoso. Olha direito. Mas está falando isso pra gente. Presta atenção. Olha direito. É perigoso. Pensa bem. Não está dizendo, não vai. Paralisa, né? Não tem uma mão ali na frente te parando, né? Então, o jovem que está decidindo fazer uma faculdade, porque isso vai ser a carreira dele, ele morre de medo, porque como sou eu com 17 anos, estou decidindo a carreira que eu vou fazer, que vai correr na minha vida. Primeiro que essa é uma decisão louca, não é bem assim, né? Louca, mas também acho... Compartilha disso também. É muito louco você definir uma carreira aos 17 anos, pelo amor de Deus. É louco. Aí morre de medo. Cara, não tem nada demais você estar com medo. Porra, essa decisão que você está achando que vai tomar é louca. Conversa com 20 pessoas e pergunta se elas exercem a profissão do curso que eles fizeram. A maioria formou em educação e trabalha com sei lá o quê. Isso faz parte da vida. Medo não é um sinal de desiste. Não é. Quando eu estava me divorciando, e foi uma decisão também planejada, alguns anos antes eu fui vendo sinais de que a relação estava esfriando, não estava ficando bom nem para um nem para outro. Eu fui fazer terapia para poder separar o que era meu e o que não era meu. Eu propus a gente fazer terapia de casal juntos, ela topou. E uma hora a terapeuta, já era um momento de estamos separando, a terapeuta me perguntou, você não tem medo? Eu falei, eu me borro de medo. Eu casei com 23 anos. Eu nunca vivi sozinho. Também. Eu nunca vivi sozinho na minha vida. Saí da casa dos meus pais e casei. Pai, mas você com medo decidiu isso? Eu falei, eu tô com medo. Muito.
Mas eu não tenho dúvida. Isso, Mas não tenho dúvida. Dúvida exatamente. eu não tenho. Eu sei que vai ser bom para mim e sei que vai ser bom para ela, porque se numa relação tá triste os dois. Tá Pois, isso sofrido os dois. adoece a gente, né? Inclusive, isso adoece a gente. Agora, na hora que você se prepara, se planeja e toma a decisão com medo, ok, vambora, É tudo vambora. Foi a embora. melhor decisão que eu podia ter tomado naquele momento. Ótimo. Jorge, tem uma pergunta aqui para você, da Cidinha. E como é a relação de vocês hoje? Você e a primeira esposa. Ah, eu prefiro não falar. Para mim, poderia ser muito boa. Tá, Mas ela não está aqui presente, eu vou estar falando de uma pessoa que não está aqui, sim, não fico à vontade. exatamente. E a decisão de um divórcio, né? E eu também passei pela experiência de um divórcio. Ela é muito dolorosa, é um luto também, né? O divórcio ele é um luto, porque foram Sim, ali sonhos, planos, você sonha, você idealiza. No meu conceito de vida, dentro daquilo que eu acreditava sobre a vida, era dali para a morte. E eu também não morei sozinha, né? Então eu saí da casa dos meus pais com 31 anos para casar, e aí depois você recomeça a vida sozinha, depois dos 40 ali, que você fala, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Então eu atravessei esse medo, e eu tinha medo, claramente, chorava. E teve uma vez que eu estava ali muito triste, chorando, e compartilhei com uma amiga, e ela falou para mim, mas você não queria, por que você está chorando? Eu falei, mas não quer dizer que não doa. Não quer dizer que não doa, porque foram sonhos que não continuaram, né? Então, quando você ouve isso, é um choque muito grande. Então, você recomeçar. Então, tinha muito medo, tinha dor, tinha choro, sim, mas também não tinha dúvida. Porém, as outras emoções não se isentam porque você não tem dúvida. Você vai sim. acessar aquilo do mesmo jeito. E fora que tem uma nuvem que diz assim, se um relacionamento acaba, é porque fracassou. Uhum. E quando eu trabalho numa empresa, eu, por exemplo, comecei a trabalhar na área financeira. Depois eu fui para a área de alimentos. Depois fui para a área de varejo de roupa. E hoje sou psicólogo. Cara, então eu fracassei nessas áreas todas. Por isso eu fui trocando? Não. Eu estava aqui, vivi, foi bom, não quero mais, vou para um outro lugar. Deu o que tinha que dar e pronto. Mas se uma relação termina, é porque houve um fracasso. Não tem fracasso. Não As tem. coisas não são eternas. A única Não, ela coisa que não. é invariável é a morte. Essa Sim, não tem como a gente ainda não fugir. descobriu uma forma de driblar. Essa a gente ainda não Isso, conseguiu. Essa, isso, estamos ligados pelo mesmo destino. Ninguém vai sair vivo daqui, não tem jeito. exatamente. Agora, viver uma situação que já morreu e você está se mantendo por causa dos filhos, por causa do dinheiro que tem que dividir, mas está morta. É, é muito triste, né? Eu acho que a gente também passou pelo. Sistemicamente a gente fala, né, da boa separação. Eu e meu primeiro marido, a gente passou pela Isso. boa separação. A gente fez a separação boa mesmo, a gente tem um bom relacionamento hoje. Inclusive, eu presto serviços hoje para a empresa dele em algum momento. Então, a gente deixou ali a boa relação, né, a boa separação, porque a gente teve uma história. Então, a gente não teve filhos, então tudo foi mais favorável para se fechar Uhum, o vínculo, né? Então acabou se uhum. favorecendo. Mas não quer dizer que isente da dor ou da tristeza Claro, ou tudo isso, é uma claro. transformação também, uma transformação para ele, para mim, a gente passou por tudo isso. Então, e eu carregava essa crença que tinha que ser para sempre, que tinha fracassado. Eu também precisei de um processo ali de terapia para trabalhar isso internamente, porque a gente precisa olhar para a realidade e não tomar isso como verdade, porque a gente foi ensinado a isso. A Isso. gente tem crenças que nos acompanham, essa formação, né, de família, de sociedade, tem que ser para sempre, até o final. Então, quantas pessoas mantêm os seus relacionamentos hoje tristes, que estão ali causando tristeza, doença, porque não acreditam que não possam fazer, porque isso, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar, como é que isso vai acontecer. E eu estava lendo recentemente o número, né, eles estão chamando de divórcio grisalho, número de casais com 50, 60 anos de casamento que estão se divorciando. Então, as pessoas estão tomando coragem para viver uma vida bem vivida, né, porque ela é única aqui, a gente só tem como verdade essa que está aqui em nossas mãos. Então, a gente precisa viver essa aqui, só essa que a gente tem por enquanto. Então, como é que eu É faço? isso. É isso. Como é que eu É vou isso. chegar ao né? As pessoas próximas, quando
anunciei o divórcio, os mais próximos que tinham intimidade, poxa, que chato, né? Chegar nessa fase e perceber que não deu certo. Eu falei, não, peraí. Deu super certo. Eu Muito casava com certo. ela de novo a vida inteira. De novo, repetiria tudo, foi maravilhoso. Nesse momento, as decisões de vida, e ela é uma profissional, trabalha com a mesma idade que eu e renovou a vida, mas os objetivos de vida dela foram para um caminho diferente do meu. E quem Sim, está certo e quem está errado? Ninguém. ninguém. Agora, isso quer dizer que os 37 anos foram para cá? De jeito nenhum. A gente se divertiu muito, a gente teve 2 filhos maravilhosos, a gente construiu uma vida junto, foi do cacete. E nesse momento, os objetivos de vida se abriram. Ninguém tem que ceder o seu sonho de vida porque está casado com outro que quer ir para lá. Vamos Exatamente. viver, cada uma a sua vida. E aí, essa é a evidência das nossas transformações, né, Jorge? Eu acho que quando a gente. Porque, de verdade, se a gente passa 10, 15, 20, 30 anos com uma mesma pessoa e a gente chega lá no final da vida, assim, nada mudou, tem alguma coisa errada. Se nada se Completamente. transformou, tem alguma coisa que não tá, como diz a avó de uma amiga, não tá ornando. Porque, Está gente, congelado. a vida Está tá congelado. condenado. Congelado você não tem sabor, você não tem cheiro, não tem nada, porque aquilo está congelado. Congelado. Então, é importantíssimo você renovar os votos, rever os objetivos, está funcionando, a gente está olhando para a mesma direção, né? E o relacionamento, quando a gente fala dessas transformações, o relacionamento ele é algo diário. Então, você acorda, bom, hoje eu quero fazer de tudo para que aquela pessoa continue comigo. E aí a pessoa Isso. está super disposta a fazer algo para que você também queira ficar. Então, encerrou a noite, zerou a conta, no outro dia a gente está ali de novo, porque, não, imagina, duas pessoas distintas, com histórias diferentes, com formações de vida diferentes, se encontram e resolvem ficar juntas para o resto da vida. Gente, é muito tempo, o resto da vida é muito tempo. Então, tem que estar muito disposto, disponível a fazer as transformações necessárias e os dois caminhando juntos, porque se um cresce demais e o outro não vai, também desequilibra. Se o outro quer fazer isso, o outro aquilo que é muito, né, ali, não dá. Então você precisa todos os dias ali se relembrar por que eu amo essa pessoa, por que a gente está aqui junto, eu estou disposta a fazer algo para que ela queira ficar e vice-versa, e aí você vai fazendo esse movimento, né, essa transformação. E como você disse, nada é eterno, as coisas se transformam, e que bom que se transformam, que é mais importante do que nunca, né? Jorge, a gente está aqui já há quase 40 minutos juntos nesse bate-papo, porque daqui a pouquinho a gente Sim. dá uma hora, é uma delícia. O que existe hoje? Queria que você falasse um pouquinho sobre ideal e real. Ideal de postura masculina, que todo mundo desenha, e que real, e aí olhando para a tua experiência, para aquilo que você também acompanha, atravessou, porque existe uma vida muito idealizada, né, que a gente vê que as pessoas estão ali sonhando uma vida idealizada e esquecem de olhar para uma vida real, uma vida que é funcional. E quais são as principais características aí que são idealizadas, mas que na realidade são outra coisa? A grande frustração que eu percebo é o ideal, muitas vezes, está ligado a coisas, a, a uma meta. Quando eu chegar aos 50 anos e tiver chegado num nível financeiro, não sei o quê, eu posso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a pessoa que chega, muitas vezes ela chega lá naquela meta dela, chegou com 50, aí ela olha para o lado e começa a perceber que aquilo não fez ela feliz. Então, e isso acontece com 50 anos, mas isso acontece com 30 anos. Pô, eu estou na empresa certa, porra, consegui, eu não estou feliz. As pessoas esquecem que a gente tem que viver buscando, ok, sustentar, ter uma boa situação, mas a gente tem que buscar ser feliz. Isso é Eu real. não sei se eu estou vivo daqui a meia hora quando acabar a live. Eu espero que até o final da live eu esteja, mas
Eu também. E aí? E aí? Eu estou sendo feliz, eu estou me realizando, eu estou acordando leve, dizendo, cara, não estou com problema na minha vida, não estou mal resolvido com ninguém. As pessoas idealizam uma coisa que está ligado a dinheiro, lugar, e às vezes a felicidade, às vezes não, a felicidade não é isso. A felicidade são alguns bons momentos que a gente Sim. lembra com muito prazer, que a gente se sentiu realizado, que o filho conseguiu aquilo, que a esposa, o companheiro. Então, ideal e real, real é o dia a dia. E outra, falando de real e falando de relacionamento. Num relacionamento não são dois. Ele e ela, ele, ela e ela, não são dois, são três. Quer dizer, eu tenho que me trabalhar, ele tem que se trabalhar, e nós temos que trabalhar pelo relacionamento. Fantástico, exatamente. Tem que alimentar o relacionamento, não tem que alimentar o outro, alimentar a si mesmo só. Tem que alimentar o relacionamento. O que é bom para o relacionamento? Eu gosto disso, ela gosta daquilo, mas o que é bom para o relacionamento da gente? Então tem que investir nisso. Exatamente. O real é a gente, não sei o nome que a gente dá, mas é a gente olhar para o que a gente está fazendo na vida e dizer, cara, eu tenho orgulho de onde eu estou feliz de estar onde eu estou, e se eu não estou, eu tenho que começar a procurar uma maneira. Né? Sim, exatamente. Não tem fórmula mágica, não tem receita pronta, né? O script para cada um vai funcionar de um jeito, cada um precisa encontrar o que funciona, o que é bom, o que favorece, né? E isso é maravilhoso. Gente, alguém tem mais alguma pergunta aqui para o Jorge? Eu deixei o perfil dele aqui fixado para segui-lo aqui pelo Instagram. Pode segui-lo lá pelo LinkedIn também. Enfim, quem precisar bater um papo com o Jorge, quiser, pode acioná-lo. De repente está precisando de um processo de terapia, um processo, né? Enfim, eu acho que tem vários os caminhos de desenvolvimento, de autoconhecimento, de maneiras que nos favoreçam a crescer na vida, a gente conseguir caminhar de forma mais fluida, mais assertiva, mais plenos, né? Mais cheios de vida. Eu acho que a gente precisa estar mais cheios de vida mesmo. Acho que isso é fundamental. E, Jorge, quero agradecer muito, muito, muito aí a sua disponibilidade. Eu que agradeço essa oportunidade, eu que agradeço. Muito, assim, porque você nos concedeu um dos recursos mais sagrados que tem no planeta, né? Se não for o mais, que é o tempo. Esse a gente não repõe. A gente não renova, não tem como estocar, não repõe, não compra, não tem como, né? Então, esse tempo, tanto o seu quanto quem nos acompanhou aqui, eu falo, sempre quero agradecer, porque é o tempo que está sendo aí nos entregue, que é um recurso que ninguém repõe. E o seu conhecimento, o seu então, é muito bom. Mais a experiência mesmo. E a última coisa sobre felicidade. Quando aconteceu a pandemia, eu perdi muito cliente por empresa, por causa do coaching, e perdi muito cliente de terapia, porque o cara não tinha como pagar. Ele está com tanto medo que vai começar a guardar dinheiro de tudo. Então, de repente, estou preso dentro de uma casa, sem cliente daqui, sem cliente daqui. O que eu gosto de fazer? O que dá para fazer nessa situação? Eu fui fazer atendimento voluntário. Atendi um monte ligado a ONGs. Eu estava ali preso. Estava ganhando pouco? Estava. Mas eu estava ajudando as outras pessoas, isso me faz bem? Faz. Então, pronto. Eu fui feliz durante a pandemia. Muito. As pessoas se encontravam comigo, encontravam, né? Falavam, e aí, como é que você está? Está difícil? Falo, olha, envergonhadamente, eu digo, eu estou feliz, cara. Eu estou bem. Estou bem, exatamente. Sabe? Que é o reflexo do trabalho que você já estava fazendo com você, né? Então, o fato da gente fazer um autoconhecimento, um processo de terapia, algo que nos ajuda, não é porque a vida vai ser um mar de rosas e maravilhosa e nada disso. É porque a gente vai ter estofo para atravessar os desafios que ela vai nos trazer, porque a vida vai trazer desafios, ela não quer moleza da gente, não adianta, ela não quer. E no meio disso, eu vou ter que arrumar um jeito de ser feliz. Exatamente, para aproveitar. Essa responsabilidade é minha. Exatamente. É nossa, a gente adora jogar a culpa no... Eu sempre brinco, né, que a culpa é minha e eu jogo em quem eu quiser.
Mas, gente, pode até jogar a culpa, mas passou a régua ali, a responsabilidade é nossa, pela felicidade, pela carreira, pelo dia a dia, pelo que eu falo, como é que eu me desculpo, como é que eu mudo, enfim, é nossa. Então, é importante, cada um fazendo um pouquinho da sua parte, muito provavelmente a gente vai impactar de forma positiva as relações, o meio que a gente está inserido, o nosso dia a dia, e a gente vai trazer um pouco mais de fluidez para a vida, de alegria, de felicidade para o dia a dia, né? Então, que estamos ali uma sexta-feira maravilhosa, incrível. Né? Nós temos a celebração aí do Dia dos Pais, então para quem tem o papai junto, que faça uma boa celebração, quem está só no coração, que também celebre do mesmo jeito, para quem é pai, para quem está se transformando em pai, porque é um papel que o homem recebe, que também não recebe ali um manual de como vai funcionar, de como não tem, nem o homem nem a mulher recebem isso, né? Todos os dois têm que aprender na marra, na vivência. É um desafio muito grande ter vidas ali totalmente dependente de você, é um papel que é super importante, que depois, aí os filhos, cada um num canto, já é evidência de que o trabalho bom foi feito, opa, maravilha, cada um no seu canto, isso é ótimo. Então, agradeço a todo mundo, que seja uma sexta-feira incrível, um final de semana maravilhoso. Jorge, muito obrigado, aqui em breve a gente vai estar junto no almoço, que a gente marcou com a Mari, e a gente vai poder se dar um abraço, eu te agradeço ainda mais, com toda certeza, tá bom? Eu que agradeço também a todos. Muito obrigado. Bom final de semana. Beijo, até. Beijo.